Olá, eu me chamo Daísa Galvão, sou terapeuta, tenho páginas no Instagram, trabalho em conexões de alma e sagrado feminino, uma coisa está ligada à outra. Para quem quiser mais informações sobre o meu trabalho e acompanhar as páginas, é só dar uma olhada aqui embaixo. O vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente, porque eu coloquei lá no grupo do Telegram uma enquete, coloquei para as pessoas caixinhas de perguntas lá no Instagram e aqui também na comunidade do YouTube perguntei o que as pessoas tinham mais dúvidas. Eu vou responder tudo, não sei se vai dar tempo num vídeo só, né, para não ficar também tão longo assim, mas eu vou respondendo aos poucos, porque eu acho que fica melhor, né? Primeiro de tudo, a gente não pode esquecer o principal do processo que a gente está passando aqui, que é universal, que é planetário. A gente sabe que a Terra passa por uma transição planetária e que a romantização em exagero da chama gêmea causa, sim, atraso na evolução. Porém, a gente sabe que tudo tem seu tempo, né? A cura de um não quer dizer que é a cura do outro, né? Evite comparar também a sua jornada com a de outra pessoa, mesmo que tenha pontos em comum. Nunca vai ser igual, porque o aprendizado sempre é diferente, com um ponto em comum: se reconectar com a sua parte perdida, com a sua centelha. Então, o que eu peço também para vocês é para levar sempre para o coração o que faz sentido e o que não faz. E eu falo isso também com o que eu digo, né? Para quem fica perguntando, você só é estudiosa ou você vive uma conexão de alma? Eu vivo sim uma conexão de chama gêmea, e muita coisa do que eu passo para vocês é que meus mentores me orientam e que também já vivenciei e vivencio. Ou umas amigas também passam por isso. Então, muita gente também que eu atendo, né? Então, fatos e fatos, eu atendo também muito divino masculino, seja homem ou mulher, mas eu atendo. E tudo na vida é aprendizado. Eu estou, né, nessa encarnação como terapeuta, e eu posso dizer que eu aprendo mais do que eu possa tentar ensinar para alguém, né? Então, a gente está aqui para desenvolver, né, o nosso melhor potencial, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, quando a gente vai se conectando com a partícula da fonte que habita o nosso ser, não existe mais apego, não existe mais dependência emocional, nem medo de perder a chama. Até porque você nunca perdeu a chama. Muita gente se irrita quando se fala que na espiritualidade já existe a união. Sim, você já assistiu aquele filme Matrix? É o que mais chega próximo para explicar o que acontece aqui. Porque isso aqui se trata de ilusão. E é nessa ilusão que muitas vezes a gente se perde, que a gente já se perdeu muito tempo atrás. Então, quando a chama aparece, ela nos convida a nos olhar. Por isso que vem a questão dos espelhamentos. Muito do que se critica ou julga, aponta o dedo lá na chama, é o que existe aqui. Todo mundo espelha alguma coisa para o outro, mas a chama, como a chama, não existe. Então, é você se abrir para o seu processo, evitar comparações. Nem todo mundo vai entender o que você está passando. Procure pessoas que saibam ouvir. Porque às vezes até quem está passando também por uma jornada de chama gêmea não está pronto para ouvir o seu desabafo. Só quer falar deles próprio. E tá tudo bem. É questão de aprendizado dele e também o seu. Na vida a gente tem que saber calar, saber ouvir, saber em quem confiar. Muita gente não encontrou sua tribo, mas encontrou a chama. Tem gente que encontrou a chama e encontrou sua tribo. Tem gente que só encontrou a tribo. E vamos dar graças, né, por tudo que nos apresenta, que a fonte nos permite que aconteça. Então vamos lá. Começar pelas perguntas. O que está acontecendo com o coletivo de DMs? Eles estão muito estranhos. O que está acontecendo é o seguinte: o divino feminino,
lá no início, quando se descobre conexão de alma, é comum idealizar, romantizar, porque a humanidade, mesmo que de forma inconsciente, sempre buscou alguém, porque sabe que tem, né, o complemento divino, a contraparte espiritual, como queiram chamar. Só que aí o que acontece? Foram muitas encarnações, são muitas. Então, quando a gente encontra a chama nesse processo de transição planetária, atualizações energéticas que já estão extremamente intensas, elas ficam ainda mais intensas. Está vindo muita energia alta, então nossos corpos físicos estão sentindo essa energia alta. Não tem como não sentir. O que está acontecendo é que as crianças que estão nascendo hoje já vêm com esses corpos físicos mais preparados. E a gente está passando por essa depuração, essa faxina. Tanto é que muita gente está ficando indisposta, com muito sono, pouco sono, muita fome, pouca fome, não consegue mais comer o que comia antes, sente tontura, né? Então vai depender de cada um. Tem muitos sintomas também de sinusite, laríngeo. Então é uma limpeza profunda de encarnações passadas, de coisas que foram vivenciadas no agora. E o que está acontecendo com o DM nesse processo é o que tem acontecido com o divino feminino. Eles estão sendo sacudidos. Então, só que a forma que eles possuem, assim, de lidar com isso é totalmente diferente do divino feminino, né? Porque o divino feminino, uma pessoa mais emocional, ela já tem uma abertura natural, ela não bota resistência, né? Quando se vai ali buscar ajuda espiritual. Claro que é como eu sempre falo, tudo na vida tem exceção. A gente não pode generalizar. Eu estou falando assim, baseado nas pessoas que eu atendo, baseado no que eu vivo, baseado no que minhas amigas vivem. Então, cada caso é um caso. Mas a maioria age assim. Deu para entender, certo? Então, o que acontece? Como eles são tão racionais, eles querem mostrar uma força extra, né? Eles vestem uma capa. Então, para que eles entendam o que está acontecendo ali, é necessário que alguma coisa, tanto espiritual como material, aconteça na vida deles. Por exemplo, às vezes eu atendo alguém que quer fazer ou apometria, ou quer fazer mesa radiônica, ou então acessar uma leitura de registro akáshico. E esse alguém é racional. É muito diferente das perguntas de um ser que é mais emotivo. Por exemplo, a primeira pergunta de um racional é: e o meu financeiro, por que tá assim? De alguém emocional: qual o tipo de conexão com aquela pessoa? O que a gente está curando agora? Qual a nossa ligação? Aí tem vezes que eu pergunto: você não quer saber nada, né, para o racional? Você não quer saber nada do seu setor amoroso? Não, tá tudo tranquilo. Porque eles têm uma segurança maior quando se trata de amor, porque eles acham que tem controle da situação. Deu para entender? Mas eles são normalmente inseguros. E aí, o que a espiritualidade está fazendo? Claro que eles próprios, antes de reencarnar, pediu algo para sacudir, assim como nós. Eu sou divino feminino. Então, eles são muito inseguros, sim. Eles têm uma insegurança. O que eles não conseguem controlar, eles dão um jeito de ficar longe. O ser humano, no geral, é assim, certo? Por quê? Quando se trata da chama, lógico que é tudo mais profundo, tudo mais intenso. Então, o que está acontecendo no coletivo dos DMs é justamente isso. Eles estão sendo sacudidos, sendo direcionados para ter uma introspecção e se conectar e desbloquear o seu cardíaco e desenvolver o sentir. É isso que está acontecendo. Só que a forma que eles têm de lidar com isso é meio que se ausentando, tentando entender o que está acontecendo através do mental. E aí vamos para mais uma pergunta.
É possível encontrar fractal do DM desperto e ter união física com ele, mesmo DM encarnado? Olha, ao meu ver, não, tá? Mas o que eu sei sobre isso é o seguinte, que às vezes o eu superior pega aquela energia, né, de conexão de alma e ativa essa energia numa alma gêmea. Entende? Aí, eu sei que é confuso, eu sei que é complexo, eu sei que deixa a pessoa maluca, mas às vezes isso ocorre. Tanto é que muitas pessoas até confundem a alma gêmea com a chama gêmea e vice-versa. Porque a energia muitas vezes é muito parecida. Se você não tiver certeza de quem é sua chama gêmea, pode de fato confundir. Então, às vezes, ocorre que o eu superior pega aquela energia ali do seu complemento divino e coloca numa alma gêmea e você começa a sentir as mesmas coisas. Se bem que a energia de uma alma gêmea mais compatível é extremamente parecida com a da chama. É bem complexo. Também tem Alkins, né, que são os entrantes, que podem fazer a troca de alma sem precisar reencarnar. São seres elevados. Então, é necessário primeiro fazer uma reparação kármica naquele corpo, para que até finalizar o ciclo de missão. Isso aí é em caso raro. Isso aí é outro assunto, sabe? Não vamos enlouquecer aqui, mas são formas que o Criador tem para fazer a libertação planetária. Né? Existem outras coisas que a gente nem imagina. O que a gente sabe é isso aqui, diante da vastidão universal. Né? A fonte criadora é extremamente poderosa. Vamos para a próxima. Ele falava que sentia um bloqueio que não sabia explicar para relacionamento sério com ela. Por que só com ela? Porque você é a chama. Porque a chama está espelhando diretamente os gatilhos, os medos. Às vezes não foram nem situações que vocês vivenciaram em vidas passadas juntos. Ele vivenciou um trauma, ou nessa encarnação, ou em outra encarnação, com outra pessoa. E aí desenvolveu esse bloqueio. Também tem questões ancestrais, tem a criança interior. Por isso que eu falo, quando a gente descobre a nossa chama, é um processo de cura assim, ó. Tum, 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 tum. Criança interior, ancestralidade, feminino, masculino, para tudo para fazer o alinhamento das polaridades. Então, é porque você está espelhando as curas de medo, de se apaixonar e sofrer. E como você é a chama, a forma dele evitar isso é dizendo que tem medo de relacionamento sério, porque ele nunca sentiu nada por ninguém da forma que sente com você. É extremamente intenso. Como pedir um sinal para saber o que ele sente? Antes de dormir, faça seus ancoramentos, suas proteções, suas limpezas e peça ao eu superior para mostrar em sonho, se é uma conexão de alma, o que ele sente, o que fazer, mostrar algo que você precisa saber, seja de forma direta. Não vá fazer uma pergunta bem elaborada. O que ele sente por mim, é o superior. Ele vai mostrar. Se ele não mostrar naquele dia, ele mostra outro dia. Seja através de pessoas, insights, ou então nos seus sonhos, tá? Ou então de meditação também. Qual a forma certa de enviar luz e fazer orações para o DM? A forma certa, você vai se conectar com o seu cardíaco, né? Tem o fio energético que liga o seu cardíaco ao dele. Você fecha os olhos, visualiza ele na sua frente, ou pega uma foto, conversa com ele, né? E não pede absolutamente nada, não exige, não diz, por que você fez isso? Não. Você incentiva, meu amor, eu tô aqui, né, também em missão. Tenha fé, confie, né? Você vai conversando, você pede ao eu superior para proteger vocês dois. Você envia uma luz rosa, se conecta com todo o raio rosa e envia amor para ele. Pode ativar o manto da invisibilidade do Arcanjo Miguel para vocês. Então é tudo isso, né? Você vai, se conecta e incentiva ele a desenvolver o melhor, a se conectar com a verdade dele, né? Com o divino que ele traz ali, que muitas vezes eles demoram um pouquinho mais, mas consegue. Deixa eu ver.
Afastamento de quase 1 ano, sensação de não evolução da dinâmica. Quem disse que você não tem evoluído? Quem disse que pelo fato de você não ver não significa que não exista? O fato da gente não acreditar em algo não significa que não exista. Está ocorrendo da forma que tem que ocorrer. Por quê? Se vocês estivessem juntos ou talvez em contato hoje, você não teria se desenvolvido nem ele. Talvez, a gente não sabe. Então ele está terminando algo lá e você está também aqui. Então, principalmente para o divino feminino. O divino feminino, diante das situações que o DM vai trazendo, né, com o amparo do eu superior, de toda a espiritualidade, o divino feminino é direcionado a desapegar, a não ter medo de não ficar com a chama, a se desenvolver cada vez mais. Não significa que a dinâmica não esteja evoluindo, porque essa jornada está evoluindo sim. Talvez, se vocês estivessem em contato ali, brigando, a gente não sabe, se desentendendo, é que não estaria saindo da estagnação. Mas, a partir do momento que existe o respeito ali, de cada um estar no seu canto e não invadir o espaço do outro, o eu superior, ele vai ali, ó, fazendo o alinhamento e ajudando no seu desenvolvimento e no dele, que é o fator principal, tá? Deixar as couraças, né? Retirar as couraças. Deixa eu ver aqui. Ele está passando pela Neia, né? A noite escura da alma. Depois disso, ele desperta para a espiritualidade. Uma boa parte desperta, porque quando ele tá ali, ele tá com vontade ali. Ele vai ter aquilo como se fosse uma depressão, né? Aí ele vai procurar a primeira ajuda, às vezes, psiquiatra, e, enfim. E aí ele vai ficar naquilo. Ele vai perceber que não se trata exatamente de uma depressão. E aí ele vai ser forçado a buscar ajuda espiritual. E aí ele vai tendo as respostas dele. Tem uns que são mais difíceis, mas normalmente depois da noite escura da alma eles despertam sim, tá? Para a espiritualidade. Como é o despertar dele? Olha, cada caso é um caso, né? A gente não pode generalizar, mas normalmente eles reconhecem, eles sentem o impacto da conexão, só que eles não sabem denominar. É tudo novo, nunca vai sentir algo como isso. Então, eles ficam meio sem saber o que acontece. Aí, normalmente tem um afastamento, tem as situações materiais, tem o financeiro, tem alguma coisa que acontece para ele fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo na vida. E, normalmente, entra na noite escura da alma, que ele vai ter que buscar algo para desbloquear o cardíaco dele, né? Porque, normalmente, eles querem botar uma capa de muita força, mas não significa que não esteja sentindo. E às vezes é o que mais sente, viu? Só que não consegue se expressar por medo. Então, quando ele tá se curando, quando não tem mais aqueles medos, ele vai se aproximando, né, do divino feminino, né, aos poucos, mas vai se aproximando sim, né? Isso também depende de fatores de evolução, fatores das encarnações anteriores, do que eles têm ainda para resgatar. Às vezes está em outro relacionamento que precisa concluir algo ali de aprendizado, de resgate, de reparação. Então isso envolve muita coisa, né? Então tá tudo muito acelerado. A gente tá aqui em junho, né? Mês de São João. Olha pro céu, meu amor. Vou cantar nós, senão você não sai correndo. Mas um dia desse era janeiro. Passou, tá voando, o tempo tá voando. Né? Então, como tudo tá acelerado, cada ano eu comento com as pessoas, as curas estão intensas. Não é fácil, mas sem cura não tem evolução. Deixa eu ver. Não sei se foi ilusão, mas era como se eu estivesse vendo a chama me entregando para a alma gêmea. E eu não sinto mais nada olhando as fotos da chama gêmea, só quero a alma gêmea. É estranho isso, Daísa. Olha, é um processo que ocorre, não para todo mundo, mas para quem passa por isso em algum momento acontece sim. Por quê? Às vezes a chama, você sonhou ou meditou, a chama está mostrando ali, não é exatamente o que está entregando, mas ela está mostrando para você que naquele momento você precisa resolver algo com a alma gêmea.
ou aprender também, né? Tudo na vida é aprendizado, enquanto ele tá lá resolvendo outras coisas dele também. Então ele mostra para que você não perca tempo, né? E que você acelere também no seu processo de desenvolvimento espiritual. E isso ajuda no desapego da chama, né? Na independência emocional. Deixa eu ver aqui. Meu DM trabalha muito. Será fuga? Será que estou fugindo também? Olha, normalmente uma pessoa mais racional busca algo, né? Busca sair, né? Vai ter momento que os DMs vão se entregar totalmente, já são mais entregues, né? A Matrix, né? Tipo assim, eles, quando estão na dor, muitos vão para bebida alcoólica, né? Muitos vão para festas, vão dançar. Aí quem vê assim nas fotos, ele tá ótimo, tá maravilhoso, não tá nem aí pra mim. E às vezes a dor tá aqui, ó. Ele busca preencher um vazio que ele não sabe ainda de onde vem. Então ele vai recorrer a diversas situações para tentar preencher o vazio. Só que aí aquilo vai ficando cansativo. Ele pode se envolver com várias mulheres ou homens, né, dependendo de cada um. Envolver com várias pessoas, beber demais, não sei, fumar, fazer o que for, né? Mas não vai se sentir preenchido. E aí, ó, o eu superior vai trabalhando, até, ó, ele despertar e elevar cada vez mais a frequência dele, porque ele tem um potencial imenso. Então, provavelmente é uma fuga dele, sim, tá? Provavelmente, né? Depende da sua história, depende de cada caso, mas provavelmente é uma fuga. E eles são muito ligados, né, a essa questão de trabalho. Tem isso também. Mas provavelmente se trata de fuga. Características marcantes de um verdadeiro DM. É simples. A primeira coisa que você percebe, que ele quer controlar tudo. Por exemplo, você vai explicar a ele sobre determinada área da espiritualidade. Aí ele não permite que você continue explicando só determinado assunto, até certa parte. Por quê? Ele vai precisar entender por aqui. A gente diz assim, se ressoar no cardíaco. Não, eles vão aqui, ó. O mental, não tem como assim, não tem. Você vê logo uma pessoa. O primeiro ponto é que eles se importam muito mais com a vida financeira, a vida profissional. Não que eles não queiram uma vida amorosa, eles querem. Mas a segurança de um DM se resume ao financeiro. Claro que toda pessoa precisa do seu financeiro, mas o DM tem isso extrapolado para tudo. Para se envolver num relacionamento sério, ele só se envolve se estiver bem financeiramente, olhe lá. Claro que tem uns que tem traumas, bloqueios, que não quer nada sério com ninguém, né? Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Mas de forma geral, o DM ele está muito preocupado com essa questão do profissional, com o dinheiro. Se ele tem o valor que ele quer, ele se sente seguro. O divino feminino, não. O divino feminino, ele já é mais assim, né? Vamos, com amor a gente consegue tudo. Não, consegue sim, né? Mas assim, o divino feminino, ele leva tudo pro coração, né? Se ele tem alguma insegurança, é com a aparência, né? Com o intelecto dele, né? Enfim, era com ela, né? A insegurança é com ela ou com ele próprio. O DM não, a insegurança, a maioria da insegurança deles é o financeiro. É basicamente isso, o fator principal. Tem outros, mas... Estou me descobrindo, DM desperta e tem me gerado confusão. Como funciona isso? Olha, tem casos
que para algumas situações durante a vida a pessoa sempre foi mais emocional e dentro da dinâmica percebe-se mais racional. Mas isso é para trazer um equilíbrio das polaridades, né? Um alinhamento. Acolha, né, essa sua descoberta, não tenha medo, busque a sua espiritualidade, porque só o fato de você estar aqui me perguntando isso já mostra que você já tem, né, um avanço espiritual, porque você já está buscando se conhecer mais, desenvolver o seu autoconhecimento, né? E o DM, normalmente, ele não é apegado, né? Ele não é apegado. Tem isso também. Como o divino masculino enxerga o divino feminino? Como algo superior ou inferior a ele? Normalmente, eles enxergam, por isso que aí vem a insegurança do DM. Normalmente, eles enxergam o divino feminino superior. Uma luz, uma estrela, uma rainha, né? Tô falando aqui no feminino, mas vocês adaptem aí. Enxerga como o mundo. Tanto tem a carta do tarô, né? Que é a minha carta preferida, o mundo. Enxerga como uma coisa mais linda, né? E é. Cada chama uma para outra é a coisa mais linda que existe, né? Foram feitos um para o outro, só que estão em missão aqui. Enxerga como uma pessoa sempre assim inteligente, capaz, né? E aí mostram a insegurança. E eles cuidam, às vezes alguns se afastam para proteger o divino feminino. Aí vocês vão me dizer, mas como? Sim, porque às vezes alguns são casados e sabem que aquela mulher ali, né, que é a chama, não merece passar por aqui. E aí tem a atuação também do eu superior, né? Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Deixa eu ver. Nossa, que cortou. Deixa eu ver aqui. Eles também sonham com o DF com frequência? Sonham. Mas como o DF é a parte, né, logo assim, na maioria das vezes é a parte mais desperta, ela tem uma maior captação, é maior sensibilidade, mas eles sonham sim. Não com tanta intensidade, vai depender do que o eu superior tá ali tentando fazer. Mas eles sonham sim, pode ter certeza disso. E captam a telepatia, viu? Muito fácil também. É possível o DM saber da ligação espiritual, mas não ter despertado? É sim. Sim, sim. Tem uns que sabem, que dizem assim, né? Nunca senti isso por ninguém, nunca senti isso que eu sinto por você, o seu beijo é diferente, e todo o resto também. E nunca... Isso é muito forte, que explicação tem pra isso? Aí vai lá, o DF conta, aí ele fica assim, alguns aceitam, alguns aí fogem. Né? Por isso que esse negócio de contar ou não contar é relativo, não faz muita diferença, porque o que importa é a conexão, certo? Mas existe sim. Quando o DM está sob trabalho de magia, amarração, isso pode atrapalhar o processo de união? Sim, depende de você. Por quê? Claro que ali é um processo dele, que ele precisa elevar a frequência. Magia negra é uma frequência baixíssima. Para pegar, a pessoa tem que vibrar igual. Ou inferior ainda, né? Então, o que acontece? Tem que ter cuidado com isso. Porque, às vezes, ele tá lá passando por alguma coisa muito ruim, dolorosa. E se o DF estiver vibrando baixo, vai entrar também até no que ele tá entrando ali. Então, a magia, de certa forma, vai pegar até nela também. Porque ela vai baixar a frequência. Então, é preciso ter muito cuidado, né? Com relação a isso. E aí... Você precisa se trabalhar, elevar cada vez mais a sua frequência para não ser atingida por essa frequência baixa. E aí ele sente a sua energia alta e vai buscar meios também de elevar dele, né? E também muita oração também por ele e por você.